O texto base de hoje é Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Nós vamos aprender hoje sobre a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre a seara e os ceifeiros. O que é a seara e o que é os ceifeiros? Jesus está comparando aqui a seara como uma plantação e os ceifeiros, aquelas pessoas que cuidam da plantação, que colhem os frutos. E nós vemos que Jesus fala que nós temos que rogar ao Senhor, o dono da plantação, para que ele mande mais ceifeiros para a sua seara. Então, tem que rogar ao Senhor para que ele mande mais ceifeiros para cuidar da seara. E quem é esse Senhor da seara? O Senhor da seara é Deus. E a seara, Deus está comparando a multidão, o povo. O povo é a seara. E os ceifeiros são aquelas pessoas que levam a palavra de Deus, que levam direção para as pessoas, que levam o ensinamento de Jesus para as pessoas. Nós vemos aqui no versículo 36 que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, quando ele estava ensinando a multidão ali, pregando o evangelho, ele viu que aquelas pessoas estavam sem rumo, estavam desgarradas. Eles pareciam ovelhas sem pastor. Aí ele fala para os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele vê que poucas pessoas se interessam de levar a palavra de Deus, que poucas pessoas se interessam de falar do amor de Deus para aquelas pessoas, porque se tivesse mais pessoas falando do amor de Deus, as pessoas não se encontrariam tão perdidas, tão desgarradas, tão sem rumo. Então tinha poucos ceifeiros. A seara é o povo, a multidão, e os ceifeiros são aquelas pessoas que dão rumo para as pessoas, são as pessoas que levam a mensagem de Deus, que levam direção para as pessoas. E Jesus, ele se compadeceu com aquela multidão porque não tinha ceifeiros, não tinha líder mesmo, que servos de Deus que levassem a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Ele se compadece. Aí ele fala para rogar ao Senhor, o dono da seara, que é Deus, para que ele mande mais ceifeiros. E os discípulos de Jesus na época, eles iam ser futuros ceifeiros. Jesus está preparando eles para que eles sejam ceifeiros, para que eles sejam cuidadores da seara, colhedores de frutos. Porque Jesus sabia que ele tinha uma missão e quando ele saísse, deixasse, ele tinha que ter alguém para levar o ensinamento dele. E nós aprendemos aqui hoje que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também somos chamados discípulos de Jesus. Então, nós aqui também estamos nos capacitando para que nós possamos ser ceifeiros, para que nós possamos levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Porque hoje em dia, também é grande a seara e também tem poucos ceifeiros. Precisamos de mais ceifeiros. E quando nós meditamos na palavra de Deus, meditamos no ensinamento de Jesus, nós vamos nos capacitando para nós levar a palavra de Deus para aqueles que precisam, para aquelas pessoas que necessitam de ensinamento, para aquelas pessoas que se encontram desgarradas e errantes, como nós vemos aqui, como ovelhas sem pastores. Então, isso é a necessidade de nós capacitarmos, buscar aprender com Jesus, a ser ensinado por Jesus, para que nós possamos ser ceifeiros e cuidar da seara. Que Jesus se compadeceu, que nós possamos se compadecer também da seara e ver que que a seara precisa de ceifeiros. Nós vemos aqui no início desse texto que Jesus andava nas cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E ele curava a enfermidade, ele curava todo tipo de moléstia ao povo.
Ele trouxe luz para esse povo se encontrava perdido, Jesus trouxe luz. Jesus trouxe o ensinamento, mas só que o ensinamento de Jesus não pode parar por aqui. Os discípulos fizeram a sua parte após Jesus, e agora nós temos que fazer a nossa parte, dar continuidade no Evangelho. O Evangelho não pode ficar preso na Bíblia, ele tem que ser vivo, sair para aquelas pessoas que precisam do Evangelho do Senhor. Nós somos os ceifeiros que precisamos cuidar da seara. Jesus nos chama que nós sejamos verdadeiros ceifeiros, que cuidemos da seara, que levemos a mensagem de Deus para aqueles que precisam. Porque o povo, quando ele está desgarrado e errante, como ovelha sem pastor, é pessoas que não têm direção. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós sabemos o caminho certo, nós sabemos que o nosso foco, nós sabemos que o nosso alvo é o Cristo, nosso alvo é Jesus, nós sabemos para onde vamos, nós não nos encontramos desgarrados. Nós temos o nosso bom pastor, que é Jesus, mas nós precisamos mostrar o caminho para aquelas pessoas que não sabem o caminho certo. Nós precisamos levar luz para aquelas pessoas que se encontram nas trevas, sem luz. Nós precisamos ser direção para as pessoas que estão perdidas. Nós precisamos ser ceifeiros para essa seara de hoje em dia, que a seara continua sendo grande e os ceifeiros ainda são poucos. Nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, nos capacite a cada dia que nós possamos ser usados. Assim como Jesus fez cura, fez milagre, nós recebemos, quando nós aceitamos Ele, nós recebemos esse dom para levar para as pessoas cura, para levar para as pessoas libertação através do nome de Jesus. Porque através do nome de Jesus nós podemos orar e as pessoas ser curadas. Mas nós precisamos agir por fé e saber que nós estamos aqui e nós temos uma missão a cumprir, levar o Evangelho do Senhor para aquelas pessoas que se encontram desgarradas, para aquelas ovelhas que encontram sem pastor, sem guia, para que elas possam olhar para Jesus e saber que Jesus é o bom pastor, para saber para onde elas podem ir. Nós vemos aqui esse grande ensinamento de Jesus hoje sobre a seara e os ceifeiros. Senhor Jesus, obrigada por essa mensagem de hoje, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, que nós sejamos verdadeiros ceifeiros para a seara, Senhor. Pai, que muitas pessoas se coloquem à disposição, Pai. Toca o coração, Pai, daqueles, Pai, que têm o chamado de ser ceifeiros, Senhor, que eles possam levar a Tua palavra, Senhor, dar continuidade para o Teu ensinamento, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos capacita, nos dá inteligência e sabedoria, Senhor. Nos guia, nos ilumina, Senhor, que nós possamos ser luz, Pai, que nós possamos, Pai, levar essa luz para aqueles que necessitam de luz, Pai amado, que nós possamos ser diferença, Senhor, que nós possamos ser verdadeiramente usados pelo Senhor, que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para aquelas pessoas que se encontram atormentadas e com medo, aquelas ovelhas que se encontram sem pastor, Pai, para que eles possam olhar para o Senhor e ver o verdadeiro líder, o verdadeiro bom pastor que é o Senhor, meu Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.